Leão, realeza, autoridade. Boi, servidão. Qual que é a linguagem de Mateus? Mateus é para os judeus. E dizendo que Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas qual é a linguagem de Marcos? Marcos é a servidão. E ele mostra que Jesus veio sofrer, ser rejeitado, ser humilhado. E que ele veio para servir. E ele diz, você quer ser grande? Sirva então o que mais sirva. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então Jesus ele servia. Lucas, ele fala sobre a face de homem, a humanidade. Em Lucas, Jesus ri, participa de encontro, vai à casa de Zaqueu, vai em casa de Simão, ele participa com as mulheres. Jesus é humano, é o Filho de Deus, o Filho do homem. É a fase célebre de Lucas, mostrando a humanidade de Jesus. E João foca na divindade, a águia. Porque a águia, só o corvo vem atacar a águia. Mas a águia não luta, a águia não reage. Ela alça um voo alto. Quando alguém vier te atacar, vier reagir contra você, alce voos altos em oração. E nós vamos aprender com Cristo. E vamos ver aqui um paralelo entre 3 reis. Eu escuto às vezes algumas pessoas dizendo assim, mas Deus escolheu esse rei porque Deus deu o rei que o povo merecia. Queridos, nós vamos entender que Deus deu o melhor que ele tinha. E as características desse homem eram características maravilhosas. Hoje, para você ter um QI elevado, para você ter a emoção controlada, você precisa ter algo muito importante, que é o autoconhecimento. Mas não o autoconhecimento pelo eu, porque nós vamos ver que o eu é uma miséria. Quando o eu está governando, Cristo não governa. Quando o eu governa, Cristo não governa. Entenda isso. Então olha só, nós precisamos entender que o autoconhecimento com Cristo, ele nos confrontando, nos mostrando quem somos. Quando Cristo nos confronta, é para que nós possamos mudar. Então ele nos confronta para mostrar onde nós estamos errando. E você precisa saber quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Autoconhecimento com Cristo, ele nos confrontando. Nós precisamos ter um autocontrole. E as pessoas, elas não estão inteligentes emocionalmente. As pessoas estão com problemas de inteligência emocional, porque elas não têm um autocontrole. Tem pessoas matando uma outra no trânsito, porque está fechando. Porque elas estão com as emoções à flor da pele. Por quê? Nós vamos entender. E nós precisamos ter empatia. Em Lucas, Jesus tinha empatia. Ele se colocava no lugar do outro. E é isso que nós vamos ouvir hoje à noite. E nós precisamos entender, isso traz cura. E agora nós precisamos ter inteligência social. O que é uma inteligência social? As pessoas não estão sabendo relacionar uma com as outras. Que seja familiar, que seja dentro de casa, que seja no trabalho, que seja na escola. As pessoas, elas não estão conseguindo se relacionar. Agora, eu posso dizer algo que atrapalha você ter uma inteligência emocional, mas isso não é desculpa. E nós vamos ver um dos reis que tinha muitos problemas de inteligência emocional, mas ele não tinha, porque Jesus era o centro da vida dele. Ele tinha tudo para não ter uma inteligência emocional. O outro tinha tudo para ter e não tinha inteligência emocional. Eu vou mostrar um paralelo entre 2 reis do povo de Deus. E o terceiro rei vai ser muito breve pelo tempo. E o terceiro rei era um rei pagão. E o que aconteceu com esse rei? Queridos, o que nos atrapalha termos uma inteligência emocional? As maldições hereditárias, e elas precisam ser quebradas. Os traumas na infância, o que a gente vive na infância, atrapalha termos uma inteligência emocional. Mas com Cristo nós podemos ser mais do que vencedores, porque Ele pode todas as coisas. E nós vamos ver claramente isso com um dos reis. O que mais que nos atrapalha ter uma inteligência emocional? As condições físicas, o que você come. Se você tem uma dieta pobre, te atrapalha. Se você não dorme bem,
porque o descanso, o sono é um remédio. Ou se você tem doenças, isso também atrapalha a questão emocional. Mas algo atrapalha mais do que todos esses, e são os pensamentos e os sentimentos. O que você pensa e o que você sente determina quem você é. E o primeiro rei, então, que eu quero estudar com vocês, lá em Gênesis 49, Jacó, ele é um profeta do Senhor ali. Ele está dizendo o que vai ser as tribos. Você sabe qual é a sua tribo? Não é um momento agora, mas um dia eu quero voltar aqui para dizer para vocês sobre cada uma das tribos. Gênesis começa com essa família e Apocalipse termina com essa família. Apocalipse 7 diz que são 12 mil selados de cada tribo. A ciência se estudou 5 personalidades, mas a Bíblia diz que são 12. A ciência diz que tem colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico e supina. Mas a ciência, 5, mas a Bíblia diz que são 12. Qual é a sua tribo? Você precisa saber quem você é. Autoconhecimento. Porque nós precisamos de transformação de caráter. Qual é o maior milagre de Jesus hoje nos nossos dias? A transformação do seu caráter. E você só vai ser transformado o seu caráter se você conhecer a si mesmo, sendo mostrado por Jesus. Por isso que a gente precisa entender cada tribo. E essa tribo, que é a tribo de Benjamim, aqui diz assim, olha, Gênesis 49, então, é a bênção de Jacó para cada tribo. Se você ler, você vai ver que Judá é leão, que Benjamim, então, aqui é lobo, que Naftali é gazela, que Isacar é asno, e se você estuda o animal, você sabe características daquela tribo. E aqui de Benjamim, o que a Bíblia diz de Benjamim? No 49, verso 27, Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa. Benjamim é lobo que despedaça. E como que é o lobo? Como que o lobo trabalha? O lobo trabalha em unidade, eles são unidos, e isso é fundamental. Unidade. Então eles andam em fila indiana. Eles trabalham, você me diga até onde eu posso ir. Eu gosto muito de andar pela igreja. Tem como? Então olha só, o lobo, ele trabalha em fila indiana. Eles são determinados, estrategistas, velozes, ferozes, eles são furiosos, eles são corajosos. Então como é que o lobo faz? Quem é que determina os passos daquela fila indiana? São os mais velhos, porque eles são protetores. Então eles não deixam que os mais velhos ficassem para trás. E aí eles colocam 5 lobos ferozes e velozes, para que se alguém vier atacar, ele vai e defende aqueles velhinhos. Depois eles colocam as mãezinhas lobos e os filhotinhos. E colocam também 5 lobos ferozes e velozes para defender. Então, o alfa está lá no final, porque ele tem uma visão de tudo. Então, ele consegue enxergar tudo. Agora, esse primeiro rei, ele era da tribo de Benjamim. Esse primeiro rei era um benjamita. Então, esse homem era corajoso, feroz, veloz, determinado, estrategista, humano. Esse homem, ele tinha características maravilhosas. Ele era forte, bonito, inteligente, agradável. Saul se relacionava com os pobres e com os ricos. Saul se relacionava com as mulheres, com as crianças. Todos amavam Saul. Ele era um homem escolhido por Deus. E tem mais um detalhe. Saul, ele não era arrogante. Ele não era. Mas será que ele vai continuar sendo assim? E onde é que ele muda? O que muda Saul? Saul era humilde. Eu vou mostrar para vocês. Tem como colocar ali no telão? Então coloque para mim, por favor, 1 Samuel 9, verso 16. Então o que acontece aqui? Olha, Deus dá uma ordem para Samuel. Samuel, vai e unja o homem que eu te disser, da tribo de Benjamim. Então 1 Samuel 9, verso 16, diz assim, olha. Então disse o Senhor a Samuel, 9:16, disco. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de quem?
de Benjamim. Então o que é Benjamim? A tribo de Benjamim era o quê? Lobo que despedaça. Ele tinha todas aquelas características. E aí diz assim, olha, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o povo da mão dos filisteus. Só pode livrar alguém que seja corajoso, forte, determinado, estrategista, feroz, veloz, protetor, unido. E eram essas características de Saul. Era o melhor que Deus tinha. E Deus estava dando para o povo o melhor que ele tinha. E olha o que Deus diz mais. Então ele ia livrar. E ele diz assim, porque tenho olhado para o meu povo e o seu clamor chegou até mim. Queridos, a Bíblia diz que nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Imagina Deus que está no céu. O clamor do povo subiu. Se o clamor do povo subiu, Deus ia dar o quê? O melhor que ele tinha. E agora ele dá o melhor que ele tinha. Veja agora que esse homem é humilde. 1 Samuel 9, verso 21. E olha como que esse homem não diz assim, eu sou bom mesmo, pode me escolher. Ele não escolheu para ser rei. Veja a humildade de Saul. Quando Samuel diz, Saul era tão agradável, pastor Rogério, que a amizade de Samuel e Saul foi como de pai e filho. Tamanho era a agradabilidade de Saul. E agora olha o que ele responde. Então respondeu Saul e disse, porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? Qual era a menor tribo? Benjamim. Ele diz, ei, os homens de destaque são os homens de Judá. Procurem alguém de Judá, eu sou de Benjamim, eu sou da menor tribo. Tem humildade ou não? Tem humildade ou não? Sim, claro que tem. E ele ainda diz mais, e a minha família, a menor de todas a tribo de Benjamim. Então ele está sendo mais humilde ainda. Olha, eu não tenho perfil para ser rei. Eu sou da menor família e ainda da menor tribo. Escolhe outro. Ele foi humilde. E, ó, porque olha como ele fala ali, ó, por que me falas com semelhantes palavras? Então ele diz, eu não estou entendendo por que você está me escolhendo. Então ele era um homem o quê? Humilde. E Deus escolheu o melhor. Agora, onde foi que Saul? Você sabe o fim de Saul? Onde foi que Saul, ele começou a errar? Queridos, havia um câncer em Israel. E o câncer era a bestialidade e a homossexualidade. Se Saul tivesse obedecido lá em Baal-Peor, no vale de Setim, quando eles estavam um passo para entrar na Canaã, o que aconteceu com as midianitas? Fizeram um baile. E quando foi que aquela praga cessou? Daquela prostituição. Quando aquele homem da tribo de Levi lançou aquela espada sobre a midianita e sobre Zirre. E diz que a praga o quê? Cessou. Quando Deus diz acaba com tudo, é porque Deus faz uma análise, se chama Herem. Ninguém se salvaria. Ninguém se salvaria. E aí Deus já faz o quê? Uma sentença. Então Deus fez toda a análise. Ali ninguém iria se salvar. E agora ele faz, então diz, acaba com tudo, Saul. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Vamos cantar juntos? Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Coração? Eu quero que vocês entendam. Ao quê? A obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão.
a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Como é que diz aí? Um coração disposto a obedecer. Aqui foi o erro de Saul. Saul acaba com tudo. Herém. Só que o que fez Saul? Ele obedeceu a Deus? Ele obedeceu a Deus? Sim ou não? Não, ele não obedeceu. E agora chega o profeta Samuel e confronta Saul. Entenda que quando Deus nos confronta é para nos salvar, é para nos transformar. E agora ele confronta e diz: por que você não obedeceu, Saul? Por que você não obedeceu? Por que, Saul? E Saul diz para Samuel assim: ei Samuel, nós vencemos a batalha. Preste atenção na vitória, Samuel. Você está prestando atenção nas coisas pequenas? Preste atenção que nós vencemos a guerra. E Samuel disse: Deus está triste. E a desobediência abre legalidade para Satanás nas nossas vidas. E agora Saul abre legalidade para as trevas. Ele desobedece. Então, quando ele é confrontado, o que ele fala? Ele se desculpa, ele se justifica. Quando Deus nos confronta, nós não podemos nos justificar e nem nos desculpar. Nós precisamos arrepender e pedir perdão e mudar. Arrependimento é o que faz a diferença. E agora eu vou para a segunda guerra. E agora essas mulheres estavam com seus maridos chegando da guerra. Elas estavam com seus irmãos, seus filhos, seus primos, os parentes dela estavam chegando da guerra. E mais uma vez o povo de Deus foi vitorioso. E agora aquelas mulheres vão para a porta da cidade. Queridos, eu estou correndo porque eu preciso ser bem breve. E aquelas mulheres agora estão na porta da cidade gritando: Saul matou 1000, mas Davi matou? Uau! Como? Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E Saul começa a dizer: o quê? Quem agora está em destaque é Davi? Agora a bola da vez é Davi? E Saul, ele soube lidar com esses sentimentos? Ele não soube lidar. Ele começou a ter inveja, ciúme de Davi. E ele não conseguiu. O que eu disse para vocês que é o pior? Maldições hereditárias é terrível. Traumas na infância também. As condições físicas também. Mas o que é pior? Os pensamentos e os sentimentos. E agora ele não conseguia mais lidar com os pensamentos e os sentimentos. E Saul começou a ter perturbação mental. Ele não conseguia mais. E aí ele tinha perturbação. Sabe o que Deus usou para curar Saul? A musicoterapia. A música cura, queridos. Eu não sei cantar, mas tudo eu canto. Porque quando nós cantamos, as potestades não conseguem estar no lugar onde nós estamos adorando a Deus. E nós temos que cantar todo o tempo. Por que a Bíblia diz: em tudo dai graças? Porque quando você começa a adorar, eles vão o quê? Embora. Meu casamento foi salvo. Mulheres, eu vou voltar aqui. Meu casamento foi salvo. Porque quando eu queria socar meu marido, eu cantava. Eu cantava: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me deixes, ó Senhor, nem retires teu espírito de mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E agora, quando eu queria socar, Deus dizia: não é por aí. O Espírito Santo entrava. E eu me colava. E eu via ele me pedindo desculpa. Eu vou: opa! Então se eu me calo, o Espírito Santo vai lá e fala, e ele ainda me pede desculpa. Esse é o caminho. Mulheres, aguardem. Aguardem. Que Deus possa nos abençoar. Vai chegar esse momento. É para as mulheres. À noite vocês vão entender uma novidade. Então preste atenção numa coisa. Saul agora não conseguia.
Ele não conseguia lidar com os pensamentos e os sentimentos. E agora ele tinha inveja. E agora Davi pegava sua harpa e vinha para o quarto de Saul, tocava para Saul. E os pensamentos de Saul, porque a musicoterapia cura. Os pensamentos de Saul voltavam para o lugar. A atmosfera muda toda uma situação. E agora Saul tinha uma atmosfera celestial e os pensamentos dele se voltavam para o lugar. Mas quando Davi ia embora, o que é que voltava? Novamente, os pensamentos. E agora, Saul, ele era um homem orgulhoso. Ele era um homem soberbo. E ele tinha ciúme e inveja de Davi. Vai no Google e veja o que é o ciúme, o orgulho, a vaidade, a soberba. Quem era notado agora? Era Davi. Mas o orgulhoso quer que ele seja sempre notado. Ele exige as atenções para ele. E agora as atenções se voltaram para quem? Para Davi. Forte teimosia, argumentativo. Se você tem alguma dessas características, peça ao Senhor para mudar. Quando Saul veio confrontar ele, o quê? Ele justificou e argumentou. Queridas mulheres, quando Cristo nos confronta é para nos salvar. O que ele fez com aquela mulher junto ao poço? Quando ela diz, dá-me de beber, não é o foco aqui. É só um parênteses, dá-me de beber. Cristo confrontou ela, então vai e chama teu marido. Vejo que tu és profeta. Cadê ela se justificando? Você vê ela se arrependendo. E agora ela é confrontada. Ela conhece quem ela é. E ela passa a ser uma missionária. Porque ela não justifica. Ela não se desculpa. Mas ela entende. Ela se arrepende. Agora Saul, ele se justificava. E agora, cada vez mais ele tem mais ciúme e inveja de Davi. Quantas vezes Davi teve Saul nas mãos para matar? Muitas vezes, mas Davi tinha empatia. Davi se colocava no lugar do outro. E Saul não. Saul agora era orgulhoso. Agora ele não conseguia lidar com seus sentimentos e pensamentos. E ele vai em uma vidente. Ele vai em Endor. O povo de Deus pode procurar essas coisas? Pode? Não, mas ele vai ali e aquela mulher fala 95% de verdade. Porque as trevas, ele não coloca a mentira. Ele não coloca aquela coisa feia. Ele coloca a verdade com 1% de mentira. E você pega com 5%. E o que aquela mulher disse para Saul? Samuel já era morto. E ele ali, porque Saul, ele orava e ele queria que Deus respondesse. E agora, ele vai ali e aquela mulher diz para ele 95% de verdade e 5% de mentira. O que ela diz para ele? Não tem mais jeito para você. Tinha jeito para Saul, sim ou não? Claro que tinha. Claro que tinha. Se ele se humilhasse, se ele se arrependesse. Mas ela diz, não tem mais jeito para você. E ele acreditou naquela mentira. E agora sabe o que Saul faz? 1 Samuel 31, verso 4, por favor. Vamos ler o que acontece com Saul. Queridos, porque ele ouviu essa mulher. Queridos, não diga, eu não suporto mais isso. Não diga, eu não aguento mais isso. O que você está dizendo, você joga para o seu cérebro e você não vai suportar mesmo. E você não vai aguentar mesmo. Porque a palavra diz, não é tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, eu fui estudar o hebraico, porque a gente precisa ir na raiz. Tem muita tradução que não é certa. Você sabe o que diz ali? Aquele que me sustenta, tudo pode. Ele tudo pode. Nós podemos nele. Não é eu posso todas as coisas. É aquele que me sustenta, tudo pode. Agora, eu preciso que vocês, então, vejam aqui o que vai acontecer. Então disse Saul ao seu pajem de armas, arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos me atravessarem e escarneçam de quem? Ele estava preocupado com quem? Com ele mesmo. É o eu que está vivo. Se o eu está vivo, Cristo não vive. Cristo só vive quando o eu não está vivo. Quando eu penso, eu falo, eu faço, eu como, eu não levo desaforo para casa, o eu está vivo. E Cristo não vive.
Cristo só vive se o eu estiver morto. Justificação pela fé é o eu morrer e Cristo viver. E agora ali, o eu está bem vivo. E ele diz assim: porém seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou sua espada e se lançou sobre... O que aconteceu com Saul? Se suicidou. Quantas pessoas têm sido levadas ao suicídio? Porque não estão sabendo lidar com os pensamentos e com os sentimentos. Qual foi o problema de Saul? Orgulho, ciúme, inveja, soberba. Um homem que eu mostrei para vocês que era humilde, que tinha todas as características que Deus o escolheu. Deus pode escolher você, mas se você não continuar na presença de Deus, sendo humilde e se humilhando todos os dias, você pode ser uma presa do inimigo. Esse homem era um escolhido por Deus. E agora veja, queridos, a atmosfera. Em outro momento eu falo com vocês, isso é muito sério. O próximo verso, verso 5. Vendo o seu pajem de armas, que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e... Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. A atmosfera de Saul estava tão contaminada, que ele contamina também o seu pajem de armas. Agora eu preciso com vocês, muito breve, no próximo rei. Esse próximo rei, pensa num homem que foi rejeitado. O que eu disse para vocês que nós temos que ter? Autoconhecimento, autocontrole, empatia e inteligência social, para nós termos uma inteligência emocional. O que atrapalha? Atrapalha exatamente você ter as maldições hereditárias, os traumas na infância, e atrapalha também as condições físicas e os pensamentos e os sentimentos. Mas esse homem, ele tinha maldição hereditária, esse próximo rei. Ele tinha os traumas na infância. Gente, um pai esquece um filho? Um pai esquece um filho? Um pai de verdade esquece um filho? Mas esse foi esquecido. E ele foi rejeitado pelo pai. Mas não foi só pelo pai. Ele também foi rejeitado pelo profeta. Quando eu descobri isso me entristeceu. Eu falei, coitado. Gente, ser rejeitado pelo profeta é igual aqui, ó. O pastor rejeitar alguém. Mas é o pastor, é um servo de Deus. Você olha para o pastor, e o pastor, ele é alguém que representa o Senhor nessa terra. Você vai ser rejeitado pelo pastor para você ver como que isso dói. O profeta rejeitou. O profeta, ele tinha o papel de Deus. Os irmãos rejeitam, o rei rejeita, o inimigo dele o rejeita. E ele era apenas um jovenzinho. Porque quando é que os homens assumiam o ministério? Aos 30 anos. Mas ele foi ungido com 17 anos. E ele esperou até os 30. Quando que Jesus começou o seu ministério? Com 30 anos. Agora, quem é esse rei? Você pode desconfiar quem é ele. Davi. Então o profeta Samuel chega e diz, Davi, Jessé, eu vou ungir um novo rei de Israel. Gente, havia um culto, havia uma cerimônia, havia um holocausto. E Davi não é convidado. Ah, não, mas é porque ele estava cuidando de ovelha. Ah, para cuidar de ovelha, ele não é chamado. E depois para levar pão e queijo para os irmãos, ele é chamado. E para uma cerimônia daquela, ele não é chamado. Não faz sentido isso, queridos. Primeira coisa que a gente precisa entender a cultura hebraica. A gente precisa entender a cultura do povo judeu para a gente entender a Bíblia. E no Velho Testamento, quem era pastor de ovelha é porque ele era o quê? Rejeitado. No Novo, tem uma nova conotação, porque Jesus é um pastor de ovelha. Mas no Velho, quem era pastor de ovelha era o quê? Rejeitado. E Davi era o quê? Ele era o quê? Ele era rejeitado, porque ele era um pastor de ovelha. Então agora, presta atenção. O Samuel chega, esse homem de Deus chega e diz, quantos filhos você tem, Jessé? Tenho 7, chama teus filhos. Eu quero só que vocês entendam uma coisa. Se os meninos puderem colocar, 1 Samuel 16, verso 12. Eu vou só contextualizar. Então agora entra o filho, bonito, Eliabe. E Samuel olha e diz assim, é esse, deve ser esse. E Deus diz o quê? Não é esse não.
Aí entra o segundo, e ele olha e diz assim, é esse? E Deus diz o quê? Não é esse não. E entra o terceiro, e ele diz, agora é esse, é bonito. Deus, não é esse não, Samuel. Deus não vê como o homem vê não, Samuel. E entra o quarto, reparem que todo Samuel diz o quê? É esse. E Deus diz, não é esse. E entra o quinto, entra o sexto, entra o sétimo. E não era nenhum daqueles. E aí ele diz, acabou os filhos? Eu tenho um pastorzinho. O profeta já entendeu que ele era o quê? Rejeitado. Aí chama. E agora então mandou buscá-lo e fê-lo entrar. E trouxe ele. E ele era o quê? Ruivo. Ruivo. O povo de Deus era ruivo? O povo de Deus era ruivo? Não, queridos. Ele era formoso, ele tinha características para Samuel dizer, é esse, porque não era bonito. As outras características não é porque eles eram formosos, não é porque eles eram bonitos. Davi era bonito. Cadê Samuel dizendo, é esse? E diz assim também, e de boa presença. Cadê Samuel dizendo? Não tem Samuel dizendo. Porque quando Samuel olhou e disse assim, esse aí não é não. E sabe o que Deus disse? Levanta Samuel. Unge Samuel, porque é esse mesmo. Porque Deus não rejeita ninguém. Os homens podem nos rejeitar, mas nós não somos rejeitados por Ele. É por isso que nós não temos desculpas. Se você tem alguma rejeição, Ele não te rejeita. E Ele trabalha com os rejeitados. E agora o próprio profeta rejeita Davi. Ainda bem que o profeta se apaixonou por Davi, eles foram como melhores amigos. Mas o profeta rejeitou. Por que o profeta rejeitou? E tem mais um detalhe, Davi tinha que ser um troféu para Jessé. Por quê? Porque o filho caçula era um troféu para o pai, que já era velho. Eu ainda sou viril. Mas Davi não era um troféu para Jessé. Por quê? Quando você está na guerra, e aí então, vamos colocar aqui, Rogério está lá na guerra, e aí tem muitos anos que ele não vê Ricardo, e aí Ricardo chega, como que Rogério vai receber Ricardo? Com um abraço, não é não? Meu irmão, que saudade de você, não é verdade? Mas como que os irmãos de Davi recebem Davi? Vamos lá? 1 Samuel 17, verso 28. E olha como que eles recebem. Olha, e presta atenção, Davi não vai falar com eles. Davi vai falar com o povo. O contexto é que o gigante está desonrando o nome de Deus, está acabando com o nome de Deus. E Davi chega para levar pão e queijo para os irmãos. E ele vê o gigante ali desafiando. E Davi então começa a dizer, ei! Não tem homem aqui em Israel não, para deixar esses homens afrontarem, para deixar esse gigante afrontar o nome de Deus. Davi estava falando com o povo. Então agora olha aqui. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? Olha como que ele recebe seu irmão. E ele ainda diz mais, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ele está humilhando ainda mais Davi. Porque o pastor de ovelha, ele servia para fazer o quê? A ovelha o quê? Procriar. Mas ele está dizendo, nem para fazer as ovelhas procriar. Você serve Davi. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Por que desceste aqui? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Por que os irmãos de Davi trataram ele dessa forma? Por que ele é desprezado e rejeitado pelos irmãos? E é por todos. Agora veja o próximo verso, a resposta de Davi. Então disse Davi, que eu te fiz agora? Então esse tratamento era sempre? Era sempre? Sempre. Ele disse, o que eu te fiz? Eu nem com você estou falando. Eu estou falando, honrando o nome de Deus. Estou perguntando para honrar o nome de Deus. O que eu te fiz agora? E agora olha o que Davi diz. Porventura há razão para isso? Porque esse tratamento era sempre? Sim. E agora também eu vou dizer para vocês que o rei rejeita Davi. O Davi chega para o rei e diz assim, eu vou lá, eu vou matar esse gigante. E o rei olhou para Davi e disse, pequenininho, como que era Saul? Bonito, alto, forte. E Davi era o quê? Como era, pastor?
Ele olhou e disse, dá nada não. E agora, se alguém não está confiando em você, começa a falar o que Deus tem feito na sua vida. E Davi diz assim, eu matei um leão, eu matei um urso, e agora aqueles reis, epa, como é que é? Se esse menininho matou um leão, matou um urso, vou dar crédito para ele, vou pôr minha armadura. E Davi diz, com essa armadura eu não dou um passo, porque eu não confio nela, eu confio em Deus. Queridos, vocês precisam entender esse ponto aqui agora. A confiança de Davi era em quem? E esse é um remédio natural que eu vou mostrar para você. Confiança em Deus faz a diferença na nossa vida. Confiança em Deus é o que muda a nossa história. E ele confiava em Deus. Mas por que Davi pegou 5 pedrinhas? E Davi não é só um gigante? Queridos, Davi achou que ia gastar 5 pedrinhas? Não. Davi sabia, porque ele confiava em Deus, porque ele estava indo em nome de Deus. Davi então pega 5 pedrinhas, porque havia 5 gigantes na família de Golias. E ele está dizendo, eu estou pronto para os 5, em nome de Deus. Porque ele confiava em Deus. Davi confiava em Deus. E agora eu quero que você entenda uma coisa. Davi então é rejeitado pelo pai, pelo profeta, pelos irmãos, pelo rei, pelo seu inimigo. 1 Samuel 17, verso 42. Olha quando o gigante vê Davi. E às vezes você vai enfrentar seu gigante. Às vezes você vai enfrentar alguém e que já te chega menosprezando. Você bambeia, não é? Mas Davi não bambeia não. Porque ele confiava em Deus. Então olha só. E olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou. Por quanto? Por quanto era o quê? Ruivo. Quando a Bíblia fala uma vez, presta atenção. Quando ela fala 2, ela está te dando uma seta luminosa. Preste atenção nisso aqui. Diz que Davi era o quê? Ruivo. E aí, era de gentil aspecto. Queridos, Davi foi um homem escolhido por Deus. Mas todos nós sabemos que Davi pecou e pecou muito. Mas como era a vida de Davi? O que Davi fazia quando ele era confrontado? Quando Saul foi confrontado, ele se justificou e se desculpou. E Davi? Quando é que Davi cai? O seu pecado com Betseba. Certo? Você precisa estudar a Bíblia, a genealogia. Estude a genealogia de Davi. De Judá. Quem era Judá? Um homem adúltero. Ele tem caso com sua nora. Ele não sabia lidar com mulheres. E estuda a genealogia. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Você é o produto do meio. A ciência hoje diz isso. Mas não é só porque a ciência diz, porque o que eu acredito é no assim diz o Senhor. É o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que nós somos o produto do meio. Jacó fez o quê? Ele enganou, não foi isso? E Abraão enganou? Abraão enganou? Ele disse para o faraó que Sara era sua? Ele enganou. E Isaac enganou? Isaac disse para o rei Abimeleque que Rebeca era sua? O mesmo erro? O mesmo erro? E Jacó foi o mesmo erro? Você está entendendo que você é o que o seu pai ou sua mãe ou os seus avós são? Quando você chega no médico, ele diz assim, tem alguém com câncer na família? Se há alguma suspeita de câncer? Tem ou não? Ele pergunta ou não pergunta? Pergunta ou não? Sim, porque nós temos as maldições hereditárias. Então Jacó errou no mesmo erro, Isaac e Abraão. E Davi era descendência de quem? Davi era descendência de quem? Jesus, leão da tribo de Jesus, filho de Davi. Então Davi era descendência de quem? E quem que Judá era? Quem que Judá era? Um adúltero. Estude a genealogia de Judá até Jessé. Só Boaz.
que não adultera. Mas todos eram adúlteros. E agora, Davi adultera, porque ele tinha uma maldição hereditária. Eu não tenho tempo para entrar, eu queria muito. Um dia eu posso vir estudar Abraão e Isaac para vocês verem. Nós somos o produto do meio. E a Bíblia nos diz isso. Quando você estuda as tribos, você vê isso claramente. Agora eu quero que vocês leiam comigo Salmo 51, verso 5. Salmo 51 é a confissão de Davi com o pecado dele com Betseba. Tem pessoas que falam assim, Davi está falando que a natureza humana é pecadora. Ok, para mim e para você. Mas ali é uma confissão de Davi do pecado dele. E como é que Davi confessa? E eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Qual é o pecado que a mãe de Davi concebeu Davi? Davi é fruto de um adultério, queridos. Por que o profeta, quando vê Davi, diz, não é esse não. Pastor de ovelha e ruivo? Isso é fruto de adultério. O pai deixou porque é fruto de adultério. Ruivo. Por que Jessé esqueceu Davi? Um pai não esquece um filho. Porque ele diz, Deus vai escolher os que são certinho. Comigo, com a minha mulher. O fruto do adultério Deus não vai escolher não. Louvado seja Deus, porque Ele não rejeita ninguém. Eu conheço os frutos de estrupos, que são bênçãos na mão de Deus. Você não tem desculpa. Você não tem desculpa. Então, nós, para termos uma inteligência emocional, precisamos ter autoconhecimento, autocontrole, empatia e inteligência social. O que nos atrapalha? Maldições hereditárias, traumas na infância, as condições físicas e os pensamentos e os sentimentos. Davi tinha maldições hereditárias, porque ele era fruto de um adultério. Davi tinha traumas na infância, porque ele não foi rejeitado só pelo pai. Vai ser rejeitado para você ver a dor que é. Mas ele não foi só pelo pai. Pelo profeta, o homem de Deus, pelos irmãos, pelo rei, pelo gigante. Mas quem foi Davi? Quem foi Davi? Qual é o fim de Davi? Será que o fim de Davi é igual ao fim de Saul? Jamais! E Saul, entenda uma coisa, Saul não tinha maldição hereditária, Saul não tinha trauma na infância, Saul não tinha os problemas que Davi tinha, mas Davi tinha conexão com Deus. Davi confiava em Deus, e esse é o ponto X de Davi, confiança em Deus. Não importa quem você seja, não importa o que você passou, se você confiar em Deus, como é que nós quebramos uma maldição hereditária? Quando você aceita Jesus como seu único Salvador, porque Ele pagou o preço pelos seus pecados, Ele quebra as maldições na sua vida. Você é uma nova criatura, já sou uma nova criatura em Cristo. E agora, queridos, o profeta chega e diz para Davi, ei Davi, um homem tinha 100 ovelhas, o outro tinha só uma. Davi, o que tinha 100, pegou a única que o homem tinha, Davi. O que a gente faz com esse homem? Manda matar, esse homem é você, Davi. Você tinha todas as mulheres que você queria, Urias só tinha Betseba. Tem Davi se desculpando? Tem Davi se justificando? Não, queridos, tem Davi confessando. Então, quando Deus te confronta, confesse. Arrependa do seu pecado. E aí é o segredo para a sua vida. E agora, eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele está ali, confessando, e ele está dizendo, pai, eu errei, eu adulterei, mas eu tenho essa maldição e eu preciso quebrar, pai. Eu sou fruto de um adultério. Eu quero te mostrar no profundo, porque eu não tive tempo de entrar no profundo com nada. A gente está fazendo aqui uma superficial. Mas aquele filho de Davi vive? O filho de Davi vive? Por que ele não vive? Se Deus é de amor. Queridos, porque a maldição precisava ser quebrada. Deus diz para Davi, Davi, para te mostrar que eu te perdoei, seu próximo filho com Betseba vai ser rei. Salomão não tinha nenhuma possibilidade de ser rei. Mas para Deus provar para ele que tinha perdoado ele, Salomão ia ser rei. Agora,
por que que Davi, quando ele entende, ele passa a comer, e as pessoas dizem, ei, Davi já foi comer, o filho vai morrer e Davi já foi comer, sabe por quê? Porque Deus diz, esse não pode viver, filho, porque eu virei de você, e eu não posso ter pecado, essas maldições não podem chegar até mim, filho, esse filho, eu te entrego, no momento certo, Deus vai nos entregar, a Bíblia diz que ele vai voltar, queridos, mas ele diz, esse não pode viver, porque essa maldição tem que ser quebrada. E eu posso te dizer uma coisa, Davi, assim como o seu filho vai morrer para quebrar a maldição, entenda a profundidade disso, eu vou morrer na cruz do Calvário para quebrar a maldição do mundo, para que todos que me aceitarem, quebre as maldições nas suas vidas. Vocês conseguiram entender a profundidade disso? Conseguiram entender? Queridos, Salmo 66, verso 18. Olha o que Davi diz. Salmo 66, verso 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se você atender a iniquidade do seu coração, se quando você for confrontado, você se justificar e se desculpar e atender a iniquidade no seu coração, o Senhor não escuta. Isso é muito forte. Paulo, ele nos diz algo muito precioso. Romanos 12, verso 1 e 2. E agora a gente vai passar por um rei pagão. Mas muito resumido, eu não sei o tempo. Mas quantas horas aí? Queridos, vocês me dão mais 15 minutinhos? 15 minutinhos? Eu vou resumir, mas fazer o resumo. Manda trancar então, pastor, manda trancar aqui, porque eu gosto de falar é o dia inteiro, é a noite inteira, mas é brincadeira, tá bom? Mas é verdade. Queridos, hoje eu sou uma serva do Senhor, que eu amo estar na presença de Deus. Eu passo noites e noites e noites estudando aquela palavra. Hoje eu tenho fome e sede da palavra do Senhor. Deus transformou a minha vida. Deus transformou o meu ser. Deus me tirou de uma mulher que era empresária para ser hoje uma missionária. Para servir apenas. Da hora que eu acordo, da hora que eu levanto, eu só sirvo por amor. Na minha casa tem um quarto de guerra e ali eu atendo as pessoas. Eu fiz o curso médico missionário, hoje eu faço massagem porque a atmosfera cura. Pessoas com depressão, com ansiedade, com pânico. 7 dias de tratamento e elas são renovadas pela graça e misericórdia de Cristo Jesus. Porque Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Aquele que nos sustenta, tudo pode. Agora então, esse homem era pagão, louco. E agora eu quero que vocês entendam, porque eu vou resumir, mas mais resumido ainda. Pagão, louco, o eu é que predominava. Loucura. Quem é esse rei? Não é Salomão, esse é pagão. Nabucodonosor. Eu não vou ter tempo, mas o sonho que ele sonha, e ele vai no profeta Daniel e diz assim, olha, eu tive esse sonho, e Daniel diz assim, a árvore, ele fala da árvore, das correntes, Daniel explica para ele, e Daniel aconselha para ele. Você vai ler, eu tenho certeza que você conhece a história, se você não conhece, Daniel 4. E aí Daniel diz assim, seja humilde, alimente os pobres. Ele vai dando conselhos para Nabucodonosor. Faça isso e essa maldição não chegará até você. Mas se você exaltar o seu eu, a maldição vai cair. Um ano, aquele rei louco fez direitinho, bem bonitinho. Mas quando chegou ao final de um ano, ele bate no peito e diz, não é essa grande Babilônia que eu edifiquei? Como é que é? O eu? O eu entrou? O eu entrou? Então se o eu está vivo, quem está vivo dentro de você? Não é Cristo. Isso é sério. Não é Cristo. Quem é que entrou nele? O mal, e colocou ele como um quê? Um animal. Aquele homem foi pastar. Ei, ele não comia as iguarias do rei? Não comia as iguarias do rei? Sim ou não? Sim!
Não morava num palácio? E foi ser como um animal. A ciência se estuda, zootropia. Só que sabe qual é a especialidade de Deus? Transformar maldições em bênçãos. Tragédias em bênçãos. Essa é a especialidade de Deus. 7 vezes Naamã desceu no rio para ser curado. 7 anos vivendo os propósitos de Deus. Os remédios de Deus. Nabucodonosor foi curado. A ciência diz que a loucura tem cura? Tem controle. Mas eu posso te dizer e provar na Bíblia que a Bíblia diz que loucura tem cura se você viver os 8 remédios de Deus. Eu queria que o Rickson colocasse para mim uma música. A música são os 8 remédios naturais. E eu quero mostrar para você que